Então, enfim, vamos para a quarta lição. Quarta lição. Aconselhamento no discipulado 1. Aconselhamento no discipulado 1. Texto base, Judas, versículo 22 e 23. O livro de Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 22 e 23 vai dizer assim: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Vou repetir: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Então, como a gente sempre faz, o relacionamento por princípios, né? A gente vai fazer aqui um relacionamento de 3 princípios. O princípio do caráter, da mordomia e do semear e colher. Dentro do princípio do caráter, voltando esse texto de Judas e lendo, Judas fica antes de Apocalipse, né? O penúltimo livro da Bíblia. Lembrando que não é o Judas Iscariotes, é o outro Judas. Do versículo 20 ao 23, vai dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O líder conselheiro cristão reflete o caráter de Cristo e trata as pessoas e suas situações como Cristo as trataria. Então, dentro do princípio do caráter, o líder que é conselheiro, um líder cristão conselheiro, o tema da aula aqui é aconselhamento no discipulado, ele reflete o caráter de Cristo e trata as pessoas e suas situações como Cristo as trataria. Então, eu como líder, eu não tenho, na hora de aconselhar, eu não tenho que... às vezes a gente tem pena das pessoas. E Cristo não tinha pena. Com Jesus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem meio termo. Com Jesus não tem jeitinho. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida, que é a passagem do jovem rico. Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso para o jovem rico, ele ficou triste, se entristeceu, e aí Jesus simplesmente tirou o time de campo e seguiu. E aí os apóstolos chegaram para Jesus: poxa, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E Jesus vai dizer, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer, claro que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não ama mais o pobre menos que o rico, não existe isso. A questão é que geralmente pessoas que têm bens materiais ou têm amor às coisas dessa terra, normalmente pode chegar um momento da caminhada dela, da caminhada cristã, que essas pessoas vão estacionar e não vão conseguir avançar. Porque pode acontecer que em algum momento da caminhada cristã, Jesus vai pedir para mim abrir mão de algumas coisas, e se eu não estiver disposto a abrir mão, eu não vou conseguir ir para a próxima fase. E tem pessoas que estão tão apegadas às coisas dessa terra, que quando Deus começa a pedir para abrir mão, elas não conseguem, né? E aí não vão para a próxima fase, né? Então, foi o caso do jovem rico, né? Ele não conseguiu ir para a próxima fase, né? Então, na hora de aconselhar, eu tenho que ser neutro, eu não tenho que ter partido, eu tenho que ir pela Bíblia. Eu vou pela Bíblia, né?
e pelo que o Espírito Santo me orienta. Não tem que ser tendencioso, né? Claro, a Bíblia diz, né, que eu tenho que ser misericordioso, como Cristo é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ter misericórdia é uma coisa, agora ter pena é outra, né? Eu tenho que agir com misericórdia, mas não agir com pena. São sentimentos diferentes. Princípio da mordomia, Romanos 15, versículo 1 e 2. Romanos 15, versículo 1 e 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Dentro do princípio da mordomia, o conselheiro que é mais forte espiritualmente deve apoiar o irmão em suas fraquezas, aconselhando-o para a sua edificação. Então, como está escrito aqui, aquele que é mais forte, se eu sou um líder e me considero alguém que é mais forte, ou que está naquele momento em uma condição de maior força, eu preciso suportar a fraqueza daqueles que são mais frágeis e até o ponto de não agradar a mim mesmo, né? Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Então, dentro do princípio da mordomia, um bom conselheiro, ele vai sempre suportar a fraqueza daquele que é mais fraco, né? Então, às vezes, isso aqui eu cansei de ver essa situação se repetir ao longo dos anos, né? Meninices, né? Meninices, fofoquinha, atitudes de criança, né? Panelinhas, patotinhas, coisas que não deveriam acontecer numa igreja, comportamentos infantis, né? Mas como que um líder deveria reagir diante dessas situações? Eu que sou mais forte, eu tenho que suportar, tenho que entender que numa igreja tem um monte de pessoas que estão numa categoria de bebês na fé e alguns até adolescentes na fé. E um adolescente, né, quem tem filho já na adolescência, como eu já tenho uma, né, a gente sabe que filho adolescente, às vezes ele acha que já sabe mais que o pai, né, que já pode dar conselho para o pai, que não precisa ouvir tanto o pai e a mãe, né, às vezes quer até passar por cima do pai e da mãe. Então, quem é mais forte tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter misericórdia, porque é assim mesmo que funciona a adolescência, né? Agora, essa fase vai passar. Agora, enquanto essa fase não passa, quem é mais forte tem que suportar o mais fraco, ok? E não querer pagar o mal com o mal, ou agir na mesma moeda, né? Como tendo um comportamento de adolescente, ou até mesmo de criança. Princípio do semear e colher. Salmo de número 126. Salmo de número 126. No versículo 5 ao 6, a palavra de Deus vai dizer: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os molhos. Então, dentro do princípio de semear e colher, o conselheiro cristão dá ao aconselhado o tratamento que ele precisa receber para colher resultados satisfatórios. Então, dentro desse princípio de plantar e colher, semear e colher, eu vou dar um aconselhamento, né? Eu vou orientar o discípulo de uma forma
que ele venha ter uma boa colheita, conforme as atitudes que ele vai, a forma que ele vai agir, né? Se eu orientar um discípulo, por exemplo, a pagar o mal com o mal, ele também vai colher esse mal, porque ele está plantando o mal, um dia vai vir a colheita do mal. Agora, o conselheiro cristão sempre vai orientar de acordo com a palavra, de acordo com o coração de Jesus, e sendo dirigido o tempo todo pela voz do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo jamais vai entrar em contradição, jamais vai contra a palavra, jamais vai contra o coração de Jesus. Então, quando eu aconselho segundo o coração de Jesus, segundo a palavra, com certeza esse discípulo vai ter uma boa colheita, né? Porque essa palavra aqui ela é incorruptível. Como ela é incorruptível, ela é pura, ela é santa, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Luz para o meu caminho. Como ela é purificada inúmeras vezes, como diz o Salmo 119, vai certamente haver uma colheita boa. Que quem semeia na carne vai colher na carne, quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. Quando eu estou aconselhando de acordo com essa palavra, com certeza a pessoa vai colher no Espírito e vai ter bons resultados. Ok? Então vamos à introdução. Se apenas quiséssemos usar uma compreensão básica, poderíamos dizer que um aconselhamento cristão deve ser feito por um cristão. Devemos compreender que somente quando temos o Espírito de Deus podemos ensinar os seus conselhos para alguém. Embora utilizemos a ciência, devemos compreender que somente Deus pode transformar uma pessoa, fazendo com que esta abandone o pecado. Então a gente está falando aqui de aconselhamento cristão, né? Então o aconselhamento cristão só pode ser produzido, realizado por um cristão. Eu, por exemplo, se eu fosse me aconselhar com um psicólogo ou uma psicóloga, que em algumas situações é oportuno, eu procuraria um psicólogo ou uma psicóloga cristã. Se eu vou me aconselhar com um líder espiritual, eu não vou me aconselhar com um líder que é budista, ou que é de uma outra religião, ou que não tem a mesma fé que a minha, não tem. Eu vou me aconselhar com um líder cristão, de preferência com alguém que eu tenha certeza que é temente a Deus e que procura praticar a palavra de Deus. Eu não vou sair por aí pedindo conselho para qualquer um, né? E muito menos para uma pessoa que não é cristã. Porque se ela não é cristã, certamente que pode que ela vai me dar conselhos que não vão estar alinhados com Deus e com a palavra de Deus. Um advogado, por exemplo. Vou procurar um advogado que não é cristão? O ideal é que você tenha um advogado cristão, né? Ou pelo menos que crê em Deus, no mínimo, né? Aconselhamento, segundo o dicionário Aurélio, é uma forma de assistência psicológica destinada à solução de leves desajustamentos de conduta. Se usarmos esta definição para aconselhamento cristão, poderíamos definir como uma forma de assistência espiritual, física e psicológica, destinada à solução de desvios de conduta aos quais chamamos de pecado, bem como desajustamentos de motivação. O conselheiro ou discipulador deve ficar atento à necessidade de o aconselhando, o discípulo, consultar um médico ou psicólogo, pois nem todos os problemas podem ser resolvidos pelo conselheiro, né? Então, bem interessante isso aqui. Eu, na qualidade de conselheiro, eu preciso estar atento à necessidade daquela pessoa que eu estou aconselhando, porque de acordo com o problema dela, eu vou precisar ter que recomendar um médico, ou
quem sabe até um personal trainer, né? Recomendar que ela faça uma academia, um exercício físico, ou até mesmo um psicólogo, ou quem sabe até mesmo um psiquiatra, dependendo da gravidade do problema. Eu particularmente acredito que tudo pode ser solucionado com a ajuda de Deus. No entanto, existem pessoas que passam por lutos e algumas guerras tão ferrenhas que joga a pessoa literalmente na cama, que em situações como essa, essa pessoa pode precisar de uma medicação, pelo menos naquele baque inicial ali, que foi um luto muito grave, ou uma série de lutos, né? Que ela vai precisar de uma medicação, pelo menos para poder se levantar, poder ter uma vida normal. E tem pessoas que o baque é tão grande que ela não consegue se levantar sem uma medicação. Então, eu, como um conselheiro, eu posso orientar que num primeiro momento, de acordo com o baque emocional, com o prejuízo, a guerra que aquela pessoa passou, ela vá procurar um psiquiatra ou um neurologista para, durante o momento, tomar uma medicação para poder vencer aquela fase mais difícil. Não é fácil. Não é fácil dar conselho. Por isso eu tenho que ter conhecimento, a experiência vai ajudar, mas principalmente o conhecimento de Deus e da palavra de Deus. E, é claro, humildade para reconhecer em algumas situações, se eu perceber que eu não estou apto para aconselhar aquela pessoa, eu consigo ir até um ponto, dali para frente eu não consigo, de encaminhar aquela pessoa para uma outra que tenha mais conhecimento, né? Eu recentemente aconselhei pessoas que algumas situações fugiu a minha área, fugiu o meu conhecimento. Então eu orientei que procurassem líderes, pessoas mais qualificadas que eu, que poderiam ajudá-las, entendeu? Então eu tenho que ter essa humildade também. Sabe, se tu, por exemplo, aqui durante a aula, me fizer uma pergunta que eu não sei responder, só tem duas chances. Ou eu vou para casa e vou pesquisar e buscar para trazer resposta para ti, ou eu vou orientar você conversar com alguém que tem um conhecimento maior, que vai saber te responder, entendeu? É questão de reconhecer que nem tudo eu estou capaz. Eu tenho o conhecimento. Então, como um conselheiro, muitas vezes eu posso orientar o meu discípulo, ou o aconselhando, procurar um médico, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra. Tudo vai depender do problema e da gravidade do problema. Aconselhamento cristão no discipulado. O aconselhamento no discipulado não é dizer a uma pessoa: você está em pecado e deve mudar de atitude. Porque a Bíblia, se essa pessoa não for a sua postura, você queimará no fogo do inferno. Você já viu pessoas aconselhando desse jeito? Se você não continuar nesse pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Você está em pecado. Você é um pecador. Aconselhamento cristão não é opressão, né? Não é oprimir a pessoa. Aconselhamento cristão não é você dizer a uma pessoa: você está agindo assim porque no passado você não experimentou algo. Não se preocupe, a culpa não é sua, mas de outras pessoas e das circunstâncias do passado. No primeiro exemplo, temos um legalista frio que supervaloriza a culpa e anula a graça. Já no segundo exemplo, temos uma espécie de determinismo psicanalítico que nega a culpa real do ser humano diante de Deus e destrói o Evangelho de Cristo. Então, nem uma coisa nem outra, né? Eu não posso nem colocar a pessoa no inferno, fazer ela se sentir um verme, fazer ela se sentir mais pecador do que de repente ela possa já estar sendo, e ao mesmo tempo agir com frieza, né?
Às vezes a pessoa está vivendo um luto, ainda hoje eu encontrei uma pessoa que estava de luto, e um luto terrível, né? E na hora eu não consegui encontrar as palavras certas. Eu até usei um texto da Bíblia, eu tenho certeza, a palavra de Deus não volta vazia, e que o conhecimento que eu compartilhei com aquela pessoa pode estar agregando, mas depois em casa o Espírito Santo chamou a minha atenção, né? Faltou sensibilidade, né? Eram duas pessoas que estão vivendo um luto, um perdeu a mãe e o outro perdeu a esposa, entendeu? Então ali faltou sensibilidade. Eu podia ter, normalmente, em situações como essa, eu já começo a orar: Espírito Santo de Deus, me orienta, Espírito Santo de Deus, me ensina o que eu devo falar. Mas eu, infelizmente, estava meio desligado, sabe? Tem dia que a gente está meio aéreo. Eu, naquele momento, ele estava meio desligado, eu não me toquei, que é muito recente o luto, né? E eu não pedi ao Espírito Santo as palavras certas, né? Graças a Deus, eu creio que eu não cometi nenhum erro doutrinário, teológico. O que eu falei tinha um fundamento, mas poderia ter sido melhor. Se eu tivesse pedido ajuda do Espírito Santo, eu poderia, ou pelo menos tem situações que a gente só ouve, não fala nada. Tem horas que a pessoa que está desabafando com a gente, ela só quer um ombro amigo para poder desabafar. Eu ia dizer que a mulher dele não tinha sido salva, ia para o inferno para poder ganhar a vida dele. Eu já fiz um velório, um culto fúnebre de uma criança que morreu prematura, e onde o Espírito Santo falou para mim: não fala nada, não prega nada, apenas ora. Né? Então, quando estava se aproximando a hora do enterro propriamente dito, eu simplesmente chamei todo mundo, que as pessoas ali conversando, um pouco dispersas, né? Chamei todo mundo: pessoal, nós queremos fazer uma oração, pedi para todo mundo fechar os olhos e pedir: Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar agora. Vem confortar o coração dessa mãe, o coração desse pai, o coração desses familiares, desses amigos que estão vivendo esse momento de dor. Fiz uma oração, durou menos de 3 minutos, sei lá, 5 minutos. E ponto final, acabou. Porque é muita dor, entendeu? E quando alguém está vivendo um momento de muita dor, não tem muito o que falar. É só orar mesmo. Só o Espírito Santo. E no mais é o que a Bíblia diz, né? Chorar é com os que choram, né?